Boa tarde, tudo bem com você? Estamos entrando aqui ao vivo, pela Escola de Pais Brilhantes. Vamos esperar o pessoal que estão online aí começar a entrar. O Instagram está conectando. E hoje a gente vai falar de relacionamento de casal, né? Temos uma convidada muito especial, que é a Ellen Paz, e a gente vai conversar sobre o mito da alma gêmea. A Ellen é coach de mães. Vamos aceitar a Ellen aqui. A Ellen já está presente, pontualíssima. Vamos ver aqui. Vamos aceitar. A Ellen. Vamos esperar aqui, tem pessoas entrando. Vamos ver se. Hello! Tá me ouvindo? Roseli. Tá me ouvindo Agora, agora? sim, agora foi. Agora, Tava mudo. Eu também não tava te ouvindo. mas agora tá dando para ver e ouvir direitinho. E a Kátia Ai, tá que aí, Kátia. Fernanda também Fernanda, chegou. o Rodrigo, deixa eu ver quem mais tá aqui. O Rodrigo, a Kátia, a Fernanda, ela tá dizendo que tá ouvindo bem. Ah, então tá bom. Antes da Ellen começar, eu só quero lembrar o pessoal que tá rolando lá no feed o sorteio desse livro aqui, ó. Quem ainda não está participando, corre lá e siga as regrinhas lá, porque esse livro aqui é maravilhoso, né, Ellen? Para qualquer relacionamento a gente precisa dele. É, Exato. todo casal, né? Independente se é marido e mulher, precisa ler esse livro. Esse livro é maravilhoso. E eu estou presenteando nessa semana especial da família que eu quero. Então, corre lá no feed e participa, siga as regras para você participar do sorteio, tá É bom? legal, gente. Vale muito a pena. Ellen, seja bem-vinda de volta, né? Porque a gente já se encontrou. Esse eu acho que é o nosso terceiro encontro. Mas o primeiro pelo Instagram, não é? Eu acho que foi só É, uma vez. o primeiro pelo Instagram. E é sempre muito, assim, é sempre maravilhoso falar com você. Ah, igualmente, A, a Roseli. sua mensagem, ela. Para quem te conhece, eu não te conheço pessoalmente, só te conheço online. Mas quem te conhece pessoalmente deve saber o quanto a sua mensagem ela é importante, ela é especial. Ah, eu E é um fico feliz. prazer, assim, nossa, muito grande ter você aqui. E é sempre muito bom estar dividindo essa telinha aqui com você. O mesmo, Roseli. O sentimento é o mesmo, viu? E eu quero que você se apresente hoje. Eu não vou te apresentar. Hoje eu quero que você se apresente, fale um pouquinho de você, do seu trabalho. Falo sim. Deixa eu dar um oi para Paula aqui, ó. A Lilia de Paula que chegou aqui. Tudo A bom? Lilian, isso. A Lilian teve live ontem lá no IG da Lilian. E é isso aí. Me acompanha. Então, vou falar um pouquinho de mim, rapidinho. Então, Ellen Paz é o meu nome e eu trabalho com mães. Eu sou coach de mães e trabalho principalmente com relacionamentos. Mas aí muita gente pergunta, mas se você é coach de mães, você não é coach de relacionamento? Sim. Mas quem é que está aqui ou que vai ver a live depois, que pode dizer que depois da maternidade o casamento não deu uma balada ou sofreu um desequilíbrio aí? Então, na verdade, é aí que eu entro. Nós, muito. Eu acho que a maioria, todo mundo que eu converso, poucas pessoas dizem que não abalou, que não sofreu nada, que não teve diferença nenhuma. Então é aí que eu entro, eu ajudo as mães, esposas, a voltarem a ter o equilíbrio emocional ou até conquistar, porque muitas pessoas não têm o equilíbrio, não nasce com. É uma inteligência que a gente pode desenvolver. Muita gente não passa a vida toda sem desenvolver esse tipo de inteligência, assim como a inteligência musical, né? Que a gente pode Sim. aprender. E aí eu ajudo a desenvolver essa habilidade nas mães, nas esposas, para que a gente cumpra o nosso propósito, sonho em família, que é viver bem, é viver feliz, é conquistar. E Dani, a Dani chegou. Tá vendo?
E eu trabalho especificamente com isso. Não só com coach, mas através de palestras também. E eventos mais curtos, assim, para que eu consiga estar passando a informação necessária para que haja um estímulo para que as pessoas, as mulheres, queiram construir casamentos fortes, saudáveis e felizes. Tem um E é, treinamento também, eu sou idealizadora do treinamento, o treinamento Voe, que é Vivo Extraordinário para mulheres que desejam realmente construir vínculos bem fortes, saudáveis com a família, né? Começando pelo marido primeiro, começando por a gente mesmo, e a gente viu como é importante na segunda-feira a gente se conhecer a ponto de saber o que a gente gosta para se cuidar. Com os nossos filhos também, como a gente viu na live de ontem, se conectar com os nossos filhos e também, e principalmente com os nossos maridos também, né? Que é uma que hierarquia. sim, que os pais, né, o casal, ele é essa base, né, de sustentação da família, né, e os filhos, eles aprendem, né, se Pelo exemplo. espelhando pelo exemplo, se espelhando Exatamente. nesse relacionamento. Então, a forma como você se relaciona com o seu parceiro vai influenciar muito na forma como seu filho vai se relacionar futuramente com a namorada, com o namorado, com o esposo e com a esposa. Então, Exatamente. é muito sério. É Eu muito não posso te sério isso. afirmar estatisticamente no mundo todo. Mas se eu fosse pegar pelo que eu atendo, pela minha vivência com casais, 95% das relações familiares com os filhos melhoram quando a relação marido-mulher melhora. Entendeu? Quando Sim. a gente entende como se relacionar bem com o parceiro, faz a diferença nos filhos. Muita gente acha que a gente não deve priorizar marido, que a gente deve colocar filhos na frente dos nossos maridos. Porque a filha é para sempre, marido a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Esse pensamento tem que acabar É. com as Tem que famílias. acabar. Mas, na Precisa. verdade, quando a gente entende que existe uma hierarquia, que a gente precisa priorizar, sim, os nossos maridos, nosso relacionamento conjugal, a gente está priorizando os nossos filhos também, porque eles estão aprendendo como ser independente emocionalmente, como amar, como respeitar, como se relacionar com o outro dentro de casa. Porque se relacionar fora é bem mais fácil do que se relacionar dentro de casa. Com certeza, né, Ellen? Né? E hoje é o terceiro dia, né, da semana Família que eu quero. E a Ellen vai trazer um tema muito, vamos dizer que polêmico, né? E que é É, o mito da alma gêmea, né? Quando a Ellen falou esse tema para mim, eu já adorei, né? Porque às vezes às vezes a gente fica pensando assim, quando a gente vê um casal que vai se casar, né? Aí às vezes a gente até faz uma piadinha, nossa, será que contaram pra ele como que é? pois é. Porque é muito surreal, né? Você não contaram pra você, não contaram pra mim, eu também não vou contar pra ninguém. Vamos estar aqui para contar para todo mundo. Então a gente vai Vamos chamar não contar pra só as todo mundo. casadas, como as noivas, as jovens que querem saber. Eu falo muito isso para os jovens. Na verdade, eu acho que essa geração já vem com o pensamento das meninas, já vem com um pensamento um pouco diferente. Mas a nossa geração é aquela que encantava, idealizava muito casamento, maternidade. Sim. Eu acho que essa E às geração vezes, mais. ô Ellen, mas olha só, quando você fala que essa geração ela já vem, já sabe mais como que funcionam as coisas, tem o lado bom e tem o lado ruim também, né? Porque às vezes acaba se tornando descrente do relacionamento, né? Então a gente ainda tinha uma fantasia, né? Eu tenho 38 anos. Então, assim, a minha geração alimentava a fantasia do príncipe, né, encantado. Hoje em dia as meninas já parece que já estão preparadas para enxergar a realidade. E às vezes isso também Faz né, mal, não coloca a é uma, expectativa para baixo e não para cima, né? sim, Mas exatamente. Mas tudo isso depende da fonte de informação que essas meninas bebem, né? Depende, porque uma coisa é você estar bem informada e pegando com experiências de pessoas que passaram pelo pior e não conseguiram superar. Outra coisa é você beber de uma fonte de informação ou de uma pessoa que fala é difícil, mas dá certo, é prazeroso, é bom, é legal. Se pudesse, eu casava de novo com a mesma pessoa várias vezes. Então a gente tem que estar atento também da onde a gente está
como a gente está passando essa informação também para as meninas. Sim, com certeza. Mas conta aí pra gente, então, como que é essa questão do mito da alma gêmea? Por onde começa tudo isso? Por onde começa? Quando a gente acha exatamente, a gente tem uma expectativa elevadíssima dos nossos relacionamentos. A gente acha, né? Eu não tenho lembrança de se alguém na minha infância, adolescência, falou para mim que existe uma pessoa separada para você. A gente escuta muito isso, né? Deus separou Sim, uma pessoa especial. Só que a gente não entende que a pessoa especial é uma pessoa boa, uma pessoa de uma boa índole, uma pessoa de Deus, uma pessoa de caráter. A gente entende, eu acho que ao pé da letra, que existe uma e somente uma pessoa pra gente. Na verdade, isso vem da mitologia grega, né? Não sei se vocês já ouviram falar a história, né? hum, Conta a história da mitologia que os humanos, os seres humanos, eles eram dotados de 4 braços, 4 pernas, um pescoço com 2 faces, e Zeus, temendo o poder dos seres humanos, contanto, dividiu, aí colocando essas pessoas a procurarem a sua outra metade eternamente pela Terra, né? Até que encontrasse. Só que não é assim, não existe. Já parou é, para pensar se a minha cara metade estiver lá no Cazaquistão? Sei lá, como é que eu vou achar? Eu vou ser fadada a viver sozinha eternamente se eu não tenho condições de ir para o Cazaquistão? E a sim, gente mesmo que distorce um pouco esse conceito, né, da alma gêmea. E muita sim, gente sofre achando e passando por vários relacionamentos e nunca se contentando, nunca achando que é a pessoa certa, porque acaba tendo uma dificuldade. E qual relacionamento que não tem dificuldade, né? Quais são os é, relacionamentos que a gente não precisa de esforço, que a gente precisa de sabedoria, inteligência para lidar com o outro, lidar com a diferença? E aí, quando a gente sim. acredita piamente que a alma gêmea existe, a gente tem uma desculpa perfeita para falar que não deu certo. A culpa não foi minha. Ele que não era minha alma gêmea, não é? E Ah, aí, eu pensei que era, mas não. não é? Eu pensei, então a culpa não é minha, a culpa nem é dele, a questão toda é porque ele não era minha alma gêmea. Então eu me isento de toda a culpa, né? E porque eu não preciso, eu não quero ter esforço de tentar fazer dar certo, né? Então eu vou em busca da minha outra alma gêmea e eu vejo que também não era. Porque não vai existir Não vai relacionamentos existir. fáceis, não é? Não existe isso. A gente precisa de esforço para construir um relacionamento. Então, quando a Com gente tem certeza. muito em mente essa questão de que é uma pessoa certa, só uma pessoa certa para mim, quando eu caso, enfrento um monte de problemas, principalmente depois da maternidade, que aí vem um choque de criação, né? Porque quando a gente está sozinha, a gente tem tempo para conversar, a gente tem tempo para discutir as ideias diferentes, a gente tem mais paciência, porque a mente está relaxada. Vem as crianças, uma outra fase maravilhosa também, mas cá entre nós, a gente não tem tempo para passar um momento a sós, a gente está cansada do trabalho do dia a dia, porque uma criança demanda muito, muita atenção, recém-nascido então bastante. E aí o que acontece? A gente não conversa e fica mais difícil ainda. E aí que eu vou perceber, não era minha alma gêmea. Então acabou o casamento, vou largar tudo, porque também não tem culpa, né? Não era ele. Não. E Ellen, tem uma frase que me impactou muito, né? Antes de eu me casar. Eu não sei se eu já comentei isso com você em outra live, mas uma amiga, eu fui entregar o convite de casamento para ela, ela tinha tinha bastante tempo de casada e ela, na verdade, eu mandei pelo correio o convite e ela me respondeu por e-mail. E eu lembro exatamente a frase que ela me escreveu, que casamento é formação do caráter. Né? Ela colocou assim: o casamento foi estabelecido por Deus para formar o caráter do homem em Cristo. E isso me impactou de uma forma tão grande que eu fiquei chocada. mas não tem E, e versículo. demorou. E demorou muito para cair a ficha, sabe? Porque a gente tem uma ilusão de que é tudo maravilhoso, tudo lindo, tudo perfeito, né? E quando você entende que realmente é isso, que o relacionamento ele vem para como uma oportunidade para que a gente possa evoluir enquanto pessoa, enquanto ser humano, até você cair a ficha que realmente é para isso,
aí você vai se separar, você vai estar sempre em busca do ser perfeito que não existe, né? Exato. Quando a Bíblia fala, deixará o homem, o pai e a mãe para se unir e ser uma só carne, ele não fala que você é uma só carne e depois você se une. Você primeiro se une e depois se torna uma só carne. Depois de quê? Depois de tanto esforço, trabalho, planejamento, propósito. Não é assim da noite para o dia que a gente. Tudo bem que existem pessoas que têm afinidade muito grande, né? E aí Sim. se dão bem, acabam sendo bem, mas na maioria das vezes não é assim. A gente tem criação diferente, uma bagagem emocional da infância diferente, e a gente precisa entender que é diferente, mas todo casamento só dá certo porque a pessoa se decide fazer as coisas certas para que o casamento vá à frente, né? E Existe nenhum, e uma nenhum diferença entre... relacionamento. E nenhum relacionamento é igual ao outro, né? Nenhuma família é igual a outra, até porque dentro de cada família existe um propósito diferente, né? Exatamente. E a gente não pode ficar se comparando também com as outras pessoas, né? Uhum. Comparando o outro casal com o meu relacionamento. Nunca, isso daí adoece a gente. Só serve para adoecer a gente e tirar a gente do nosso caminho, do nosso propósito. Existe uma diferença muito grande entre a pessoa certa, você escolher a pessoa certa e você escolher as atitudes certas. Pessoa certa não existe. Não estou dizendo também que você pode chegar a qualquer um assim, a pessoa que está solteira, e falar assim, vou escolher qualquer um que com as atitudes certas eu vou conseguir ter um casamento feliz. Também não é assim. A gente precisa ver, analisar a personalidade, ver a índole, caráter. A gente precisa escolher bem a pessoa que a gente quer passar o resto da vida. Mas escolher bem não significa que você vai ser isento de todo e qualquer trabalho. E aí sim, depois que a gente se casa, quando a gente escolhe as atitudes certas, perdoar, olhar para nós também, as nossas fraquezas, fragilidades, defeitos, quando a gente decide amar apesar de, quando a gente decide ter empatia, quando a gente decide fazer tudo isso que contribui para que a gente tenha sucesso no nosso casamento, a gente começa a ver, então, que é uma pessoa, que não a pessoa certa, mas foi uma pessoa certa que você escolheu e que você está feliz. Não é? Com certeza, com A certeza, gente, Ellen. assim como assim, o universo todo, o universo físico mesmo que eu falo, ele é regido por leis. Os relacionamentos também são regidos por leis. A lei da colheita, por exemplo, a gente pode comparar. Se eu vou pular de um prédio de 10 andares, eu estou sujeita à lei. A lei da quê? Da gravidade. E é fato que se eu vou extravasar essa lei, eu sofro uma consequência. Eu vou cair, vou me machucar. Assim também no relacionamento, se eu sigo uma lei, e essas leis podem ser um acordo também entre o casal, a gente definir isso daí, são os nossos valores, por exemplo, de uma família, a gente começa a ver que as coisas funcionam. E quando eu quebro um valor, quando eu quebro uma lei dentro do relacionamento, aí a gente sofre a consequência também. E o quanto é importante você ter a consciência de que você precisa conhecer os valores da outra pessoa, né? Porque a maioria dos conflitos é quando você acaba ferindo o valor da outra pessoa, né? Então, Exatamente. a gente já. Eu acho que você já adquire uma clareza muito grande quando você passa a perceber os valores da outra pessoa e também conheça os seus próprios valores. Porque dentro de um conflito, quando você percebe que os seus valores foram, né, afetados, você já consegue, entender como que você vai resolver essa situação, né? Exato. E eu quero aproveitar a oportunidade, Ellen, que durante essa semana eu tô falando nas lives sobre o lançamento do meu programa Família que eu quero ter, né? E dentro do programa, a gente um dos encontros, né, dentro do programa é exatamente definir os valores da família. A gente trabalha, a gente tenta, assim, com a participante, a gente vai definir os valores da pessoa,
Depois ela vai, numa tarefa de casa, investigar quais são os valores da família. E é um exercício muito profundo, né? Quando a gente faz esse exercício dentro do programa, as meninas, quando voltam, né, para contar na semana seguinte, e elas percebem que a maioria dos conflitos foram por conta de não respeitar os valores dessa pessoa. E é Exato. muito interessante, é muito legal, assim como a questão das forças, né? Dentro do programa, quando a gente trabalha as forças da pessoa, que força que você vai usar quando você estiver enfrentando essa zona de conflito, né? Quando você estiver passando por um momento de dificuldade, qual é a sua válvula de escape dentro desse conflito, né? O que você pode fazer para você não cair no buraco de uma vez, mas para que você consiga passar por esse conflito de uma forma lúcida, né? De uma forma saudável, sem você entrar nesse caos emocional dentro desse relacionamento. E é mais ou menos Exatamente. por aí. Isso é aprender não só a gerir suas emoções, mas a gerir também as pessoas da sua casa, né? Muitas pessoas conseguem administrar equipes enormes de empresas, de escola, consegue gerenciar e consegue fazer levantamento de uma coisa mais superficial também, de gostos, preferências, e dentro de casa a gente não sabe o que o nosso marido mais gosta, o que ele não suporta, o que eu falo e a gente fica perdida dentro de casa. E é interessante, é fundamental a gente descobrir quais são os nossos valores, porque também a gente fica mais perdido quando a gente não se conhece, os valores dos Sim, outros também que dividem o teto com a gente. E, principalmente, terminar isso daí em acordos. Então, se eu discordo, tem um valor que destoa entre um e o outro, como é que a gente vai agir conjuntamente quando acontecer algo que eu vou agir do meu jeito ou você vai começar a agir do seu jeito? Vamos achar um meio termo? Vamos fazer o quê? A gente precisa entrar em acordo com relação a isso. Mas eu preciso primeiro saber a maneira dele de agir, o valor dele e o meu valor também, a minha maneira de agir e pensar em situação. Principalmente em criação de filho, não é? Que o com casal certeza. geralmente mais destoa. Às vezes eu quero fazer de um jeito, porque eu aprendi assim, eu fui criada assim, e o nosso marido também foi criado de uma maneira diferente. E aí, como é que a gente faz para entrar em acordo? Eu preciso conhecer como ele foi criado, eu preciso conhecer os Sim. valores dele e ele precisa conhecer o meu. E aí a gente precisa chegar num acordo também. Simone E entrando aí também. para saber quais são os valores, né? Para saber o que você quer semear, né, na educação dos seus filhos. A Exato. Simone de Paula está aqui, Ellen, a Isabela Cotian entrou, quem mais? A Isabela, Elisa, a Fernanda, não consigo, tá abreviado aqui, a Adriana, a psicóloga, a Rayane e Ju Nunes de Vargas. Gente, vocês podem mandar perguntas aí, né? Que a gente vai, no decorrer da live, a gente vai respondendo. Pode colocar perguntas aí. Qual é a sua dificuldade aí dentro do seu relacionamento? Qual a sua curiosidade aí sobre o mito da alma gêmea, né? É bem interessante. E o que mais, Ellen, que você gostaria de falar? Mais alguma coisa? Mais alguma? Sim, vamos falar assim, ó. Vamos começar a trabalhar também nossas expectativas dentro do casamento. A gente, desde antes de casar, a gente tem nossas expectativas assim, ó, lá no alto. A gente sonha com o melhor e é lindo a gente sonhar com o melhor, mas também a gente precisa ter um pezinho na realidade. Vamos ter uma expectativa. Vamos primeiro Sim. também entender que é necessário fazer reconhecimento da realidade e começar a ver que a realidade que a gente quer construir tem que ser conjunta, não é a minha. Preciso saber o que ele sonha também, quais são as expectativas dele. E aí a gente não precisa ter expectativa no topo, tirando o pé do chão. Vamos abaixar um pouquinho a expectativa, não demais, mas vamos só diminuir um pouquinho a expectativa do que a gente, do que eu quero, do que eu sonhei, do que eu realizei para minha família, né, para o meu casamento. E ouvir mais, observar mais, conversar mais,
para então junto, quando você perceber que você está completamente conectado, com a intimidade lá em cima, o tanque do amor, né? Das 5 linguagens do amor, o tanque do Sim. amor estiver completamente cheio, significa que a intimidade está lá, está no alto. A gente começa a elevar a expectativa junto. Quando E você aí, aprende. Pode falar, Ellen. Pode concluir. e aí, quando você percebe que você tem intimidade, você pode começar a sonhar junto, você pode construir essa expectativa junto. Para mim, Deusegui, você é uma opinião minha. A gente ouve falar muito em milagre, é só um milagre mesmo para esse casamento dar certo. Para mim, o maior milagre que existe no mundo são pessoas humanas que erram, entender que o erro faz parte do processo e que eu tenho força suficiente, sim, para superar qualquer coisa, né? Que eu posso trabalhar junto no mesmo propósito, que isso não ofusca o meu brilho, não me diminui. Eu ter papel diferente, funções diferentes, desenvolver esses papéis dentro de casa, principalmente. E a gente precisa alertar as mulheres, porque somos sim, podemos fazer tudo que a gente quer, a gente tem força, a gente tem inteligência, mas dentro de casa a gente precisa assumir papéis, não é? Sim. Existem papéis. Se eu assumir o papel do meu marido, por que ele está fazendo ali? Ou se ele assumir o meu papel, o que ele está fazendo em casa? E isso não me diminui. Eu não sou menor, nem melhor, nem pior por estar fazendo, por estar trabalhando fora e dentro de casa ao mesmo tempo. Ou por meu marido estar em casa, cuidando da casa e eu estar fora. São realidades diferentes. A gente precisa colocar os papéis emocionais, principalmente, em ordem para que as coisas funcionem. Somos super capazes de fazer tudo, mas da família, essa é a minha opinião, o maior milagre é quando nós trabalhamos, cooperamos. E em qualquer empresa que você vá, escola, existe uma hierarquia, existem papéis diferentes, existem funções diferentes. Uma empresa só funciona quando existe o pessoal do administrativo fazendo conta, cuidando do financeiro, né? Ou administrando outra coisa. Existe até. Eu já assisti até em alguns eventos assim que trata sobre relacionamento, e tem vários vídeos aí no YouTube de palestrantes que falam, né, que se a gente for olhar para a realidade hoje, né, essa briga, né, pela igualdade de gênero, né? Eu lembro que numa palestra, a palestrante disse assim: as feministas, elas podem até me odiar pelo que eu vou falar, mas a mulher, ela tem um papel totalmente distinto do homem, né? É dela a responsabilidade de cuidar dessa família, de cuidar do lar, de deixar esse lar aconchegante, né? Isso é da mulher. O homem até dá o banho, até ele pode sim cooperar dentro dessas atividades, mas o toque especial é da mulher, não é do homem, porque existe as funções entre homem e mulher são distintas, né? Cada um foi criado para executar a sua tarefa, o seu papel, para exercer a sua função dentro do relacionamento. Mas essa questão do cuidar, né? De deixar as coisas com um cheirinho gostoso, né? Com um ar aconchegante é da mulher. Não adianta lutar pela igualdade de gênero, Exato. que não vai, porque assim, como você falou, cada um tem o seu lugar. Quando a mulher começar a sair do seu lugar, né? E começar a querer ocupar o lugar do marido, o casamento vai entrar em Exato. crise. Não É adianta por vocês. isso que muitas feministas radicais, eu entendo o contexto histórico, social do feminismo na questão do trabalho. Eu Inclusive, também. depois eu tenho até um livro ótimo para indicar sobre essa questão das mulheres estarem saindo de casa para trabalhar, mas mesmo não deixando as tarefas de casa. Eu entendo isso, eu acho importante a gente lutar por isso. Mas quando se trata de uma realidade familiar, a mãe precisa entender, a esposa precisa entender, o marido precisa entender, porque também você vai ver que daqui a alguns anos o papel vai se inverter, os maridos vão achar que é dele não precisar correr atrás ou ser mais firme, né? Ou ter Sim, essa. já tem muitos Já, assim. né? Então, Já tem. e a gente precisa entender que se a gente cometer o exagero de querer ser
de levar esse feminismo exagerado, exacerbado, a gente vai ficar sozinho, porque não existe relacionamento que suporte, né? Se eu consigo ficar sozinha, e na verdade essa é a maioria do pensamento de jovens de hoje. Eu conheço, eu vejo, eu não quero casar. Eu posso tudo. Para quê? Sim. Tudo bem, casou, então nesse caso a família dela está assumindo uma consequência, não quer e tal. Mas dentro do casamento, quem começar a pensar assim, vai falir o casamento. Isso é certo. Vai falir. Não estou dizendo que não é para trabalhar fora, que não tem nada a ver com isso. Você consegue fazer as coisas, sim, com planejamento, organização, você consegue estar fora, suprindo a sua família também, mas papéis emocionais, você não pode abrir mão. Não tem como. Nem a esposa, nem o marido, o pai. Foi como a Lilian até colocou isso na live de segunda-feira. A base, o alicerce da família, a base emocional é da mulher. O homem pode até ser o cabeça, né? O cabeça ali. Mas essa base, ela que dá a sustentação. Se a mulher fica doente, essa casa entra em crise. Né? Porque essa base emocional é nossa. O toque especial é nosso. E não adianta falar. A estabilidade é nossa. E isso tem a ver com características emocionais femininas e masculinas, pelos hormônios também. Isso é físico, não é só essa questão que a gente está trabalhando no abstrato. Isso é físico. Os homens, eles são mais agressivos no sentido, tipo assim, de se atirar, da lógica, de se jogar. Nós, mulheres, temos apesar das personalidades variarem um pouco, mas nós trazemos nosso lado emocional, nós conseguimos trazer o equilíbrio. E nós, sendo a base, a gente consegue entender a importância disso. Né? Não é só uma questão de hierarquia, quem está em cima, quem está embaixo. Não é assim que eu entendo. Sim. É uma questão de estrutura só. Só estrutura. Quem está embaixo não é menos importante que quem está na cabeça. O meu pé, se eu quebro o mindinho do pé, eu perco o equilíbrio, ele está lá embaixo, quem disse que ele é mais importante que a minha cabeça? E é tão claro, Ellen, essa questão do papel, a questão do cuidar ser da mulher, porque é nosso a bênção, né, de ser mãe, né? Porque o cuidar é nosso, né? Independente se você trabalhe fora ou não, dentro da sua casa, essa questão do cuidar é seu, né? Se você faltar, provavelmente esse lar, essa família vai ficar desestruturada, porque é seu. É muito interessante. É nato isso aí. Ninguém é instinto. Ninguém te ensina isso. Ninguém te ensina isso. Né? E quando Deus criou a mulher para o homem, ele não disse que eu vou criar uma pessoa que vai te complementar, que vai te completar, ou que vai te fazer feliz. Não falou isso. Falou para ser que a mulher queria criar, iria auxiliar. Não necessariamente vai ser um complemento, não necessariamente vai preencher todo o vazio que existe dentro de mim. Que na verdade só pode ser preenchido por uma única pessoa, por Deus primeiramente, porque depois que eu aceito o amor dele, mas depois eu preciso me encher das coisas que me faz bem, para eu então começar a fazer o outro feliz, porque eu não consigo fazer o outro feliz se eu não estou feliz. Eu vou conhecer felicidade da onde? Vou passar a felicidade para o outro da onde? Se eu não conheço a felicidade. Eu posso estar passando um conceito errado, felicidade para o outro, traz mais problema ainda, né? Com certeza. Ellen, e vamos falar agora assim para as mães, para as mamães que estão aí assistindo, que às vezes está enfrentando conflitos no relacionamento, essa confusão de papéis, né? Às vezes a gente está numa confusão mental e a gente não sabe o que fazer, porque os conflitos são tantos que a gente não sabe que caminho seguir, o que fazer diante desse conflito, dessa confusão, porque eu percebo muito quando você inicia um processo, né, de coaching, que a pessoa chega para a primeira sessão, ela chega com um monte de questão que para ela é o fim do mundo, tá tudo acabado. E aí, quando você começa a aplicar as ferramentas e ela começa a ter clareza, né? De como que tá a vida dela, de como que tá a situação ali, ela percebe que não é tudo aquilo. Não era tanto assim, né?
Então, assim, para essas mamães que estão perdidas, né? Que estão confusas, qual é o primeiro passo? Na sua concepção, qual é o primeiro passo? Então, apesar da nossa vida ser um inteiro, a gente pode dividir a nossa vida em áreas, não é isso? E eu aconselho muito a gente ver a nossa vida por partes, né? Eu tenho a minha vida pessoal, o que eu penso, os meus sonhos pessoais, então vejo para mim. Nós temos a nossa parte financeira, quanto família, nós temos nosso casamento, e dentro do casamento eu posso também fazer uma subdivisão, diálogo, tempo junto, viagens. Eu faço uma subdivisão assim para que a gente consiga perceber, porque às vezes uma coisa está tão ruim, o diálogo com meu marido está tão ruim que frustra os meus sonhos, o meu pessoal, frustra o meu individual, frustra o meu relacionamento com meus filhos, que nem está tão ruim assim, né? Que nem tá tão. O meu trabalho, o meu profissional. E quando eu começo a pensar, que a gente chama a roda da vida, né? E quando a gente Sim. faz essa roda da vida e divide por áreas, a gente começa a entender quais são as áreas mais críticas e que eu preciso dar uma atenção especial ou com uma urgência nisso. Uma vez que eu vou elevando a qualidade dessa área minha, eu começo a perceber com clareza também o que eu preciso fazer, né? Nas outras áreas. Então, se você está confusa, meu Deus, acabou meu casamento, não, eu sei que não dá mais para fazer porque é muita briga, primeiro vai respirar, se conseguir deixar o filho com alguém durante umas horas, para você tomar um café sozinha ou tomar um banho sozinho, cuidar de você, que pode ser isso também, um cansaço muito grande que acontece, e depois você vai olhando a área, tenta dividir sua vida em áreas, tudo que você faz, trabalho, relacionamento, filhos, rotina da casa, né? Coloca tudo e faz outras. Do meu casamento, o que eu não tô gostando? E eu vou colocar aí as áreas do meu casamento. Do meu trabalho, o que eu faço das tarefas que eu faço? E aí eu consigo medir aí o que tá legal, o que não tá. Se tiver muito interesse, Neuzeli, eu tenho uma roda da vida, assim, especial, que eu consegui manipular ali, modifiquei para essas áreas da nossa vida, da nossa vida toda, para a gente perceber isso. Eu dou muito em workshop, eu coloco no início logo, assim. Se o pessoal tiver Uhum. interesse, você me fala que eu disponibilizo, tá? Tá joia. Ellen, e só para. Tem uma estratégia de rotina, né? De como organizar a rotina que eu aprendi no meu processo de coach pessoal, com a minha coach, com a Isabela. Ela trabalha, você dividir o seu dia por blocos, né? Bloco. O primeiro bloco é o bloco. No caso, você vai adaptar de acordo com a vida Verdade. de Aham. cada pessoa. Então, assim, geralmente ela coloca assim: o primeiro bloco do dia dela é o pessoal, né? Que é o autocuidado, né? Você acordar mais cedo, você fazer uma meditação, uma oração, ler um livro, um momento seu. Depois ela começa o bloco da casa, porque ela é empreendedora, ela trabalha em casa, né? E ela começa o bloco da casa, ir no mercado, fazer almoço, limpar a casa, lavar roupa. E aí depois, à tarde, é o bloco do trabalho, que é o profissional, né? A filha já está na escola nesse horário, então ela trabalha à tarde. E aí, depois, quando a criança volta da escola, tem o bloco do filho. Aí depois o marido chega, o bloco da família. E E depois aí, vai. depois que a filha vai dormir, tem o bloco do casal. E a E gente é, precisa. É e é perfeito. interessante porque nenhum bloco, nenhuma área interfere na outra. Então você precisa Você consegue fazer tudo. organizar, né? E bem interessante porque você vai se inspirar geralmente, realmente na roda da vida. E, e é isso, você tem que ter essa clareza, né? Qual é a área mais crítica da sua vida hoje? O que você pode fazer nessa área que vai acabar influenciando as outras áreas? Porque as áreas da sua vida, ela precisa estar equilibrada. Às Exato. vezes, tem uma cliente que eu atendi que ela estava desesperada, assim, que ela achava que, né, ela era a pior mãe do mundo, a pior pessoa do mundo, sendo que no final de tudo, a insatisfação dela era com a vida financeira.
Então, assim, investir mais nessa organização da vida financeira vai trazer satisfação para as outras áreas da sua vida. Então, às vezes, você acha que você está no fundo do poço, que não tem mais jeito, mas é algo muito pequeno e que você, diante da sua confusão mental, porque falta foco, falta organização, você se perde, aí você acha que está tudo ruim, que o casamento tá uma porcaria, Exato. digamos A gente assim. precisa aprender a desenvolver autoconsciência. Às vezes, alguma coisa que a gente ouviu e que não fez bem, mas a gente não tem a consciência disso, de que ouvi aquela frase. Ou ser comparado, ou ser julgado, ou aquela pessoa específica ali falar alguma coisa para você. E a gente traz isso para casa e acha que é com a casa toda, é com a vida toda, sua vida tá ruim. Porque os nossos sentimentos também, eles não separam, né? A gente não consegue tirar o nosso coração, a nossa mente e falar assim, ó, agora você não vai sentir isso não, tô em casa. E quando a gente trabalha a autoconsciência, a gente sabe exatamente o que deixa a gente para baixo. E tem toda essa estratégia, essa estrutura de ferramentas para ajudar a gente a alcançar a autoconsciência. E aí Sim. também, sobre a rotina, vale falar também, eu também organizo assim o meu dia. Mas o que acontece é que às vezes a gente quer misturar, né? Sobrou um tempinho ali no trabalho, ou alguém desmarcou a sessão, então vamos lá, vou aproveitar, vou arrumar a casa. Larga, a casa foi de manhã, não tem nada. Eu tô Acabou, trabalhando encerrou o exato, bloco da casa. acaba, não Fez o deu que para deu para fazer. fazer. Exato, Ó, eu exatamente. deixo, ó, só para você ter uma ideia, eu lavo as roupas e eu dobro tudo e deixo em cima de duas cadeiras lá no quarto guardadinho. Eu faço Então, quando igual. eu De vez em levanto quando eu faço. de manhã eu sinto assim que é o momento que eu tô mais com mais coragem para passar roupa, né? Que eu tô mais descansada. Então, eu no primeiro, depois que eu tomo café, eu vou passar roupa. Então, eu tenho até 9h30, no máximo 10 horas para passar uma quantidade X de roupa. Depois disso, eu guardo tudo e eu vou fazer o almoço, porque o que deu para fazer, deu. É o tempo que eu delimitei e eu não vou acumular roupa, né? Não vou acumulando serviço, então eu vou eliminando. E aquilo vai saindo da minha cabeça, sabe? Eu vou aliviando o estresse, a ansiedade. Uhum. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer dentro de uma casa é organizar a rotina. E eu queria falar para vocês que dentro do programa Família que eu quero, a gente vai trabalhar tudo isso, foco, vamos trabalhar o autoconhecimento. A primeira parte que a gente vai trabalhar o autoconhecimento, foco, ferramentas específicas para o relacionamento, tanto com o casal, tanto com filhos, como que desenvolver a empatia no relacionamento e também valores, missão e propósito da família. Então, assim, é um grupo muito, é um programa muito completo, com foco na família mesmo, que a gente desenvolve a partir das mamães, que é considerado aí essa base, né? Essa base Exato, emocional da família. exato. Deixa eu responder aqui, ó. Ah, a Kátia falou uma coisa muito importante. Relacionamento é exercício, é treino, né? Então, quanto mais a gente treina, a gente tem sucesso, satisfação. Meu escritório é em casa. Eu estou em casa, estou falando com vocês em casa, eu atendo em casa, mas atendo mais online. Quando eu preciso atender presencial, geralmente eu marco numa cafeteria ou eu marco num lugar diferente. Por enquanto. Que gostoso. E essa é a vantagem da gente trabalhar online, né, Ellen? Tô de Enquanto o filho short, está na tô parecendo escola, arrumada aqui, ó. Mas só a ela parte de cima. Tô de short, tô descalça, tô em pé. Aqui, ó. Tô. Então, a gente trabalha Enquanto o tudo. filho está na escola, a gente trabalha. E a hora que o filho volta, entra o bloco do filho, esquentar a janta, dar comidinha para a criança. Aí depois a criança vai dormir. E aí a gente tem que esperar o marido chegar, porque meu marido também trabalha tarde e noite, ele chega só depois das 11. Então eu tenho que estar esperando o marido chegar, linda e plena. E ó, vou falar que hoje eu tô completando 5 anos de casada, viu? Uau, É, parabéns! casamento no civil, 5 anos. Aí, dia 26 agora, completo 5 anos de casamento no religioso. Depois eu vou Parabéns. postar no feed lá
a minha foto de noiva para vocês verem. Passa lá. Passa lá. Ellen, você tem mais alguma coisa para colocar sobre o mito da alma gêmea? Tenho. Eu tenho para Vamos falar. lá. A gente, a semana passada eu fiz uma roda de conversa aqui na cidade sobre a questão de você ser imperfeito, né? De você estar Sim. vulnerável, aprender a ser vulnerável. E falar em as pessoas olharem para você e aceitar você como é muito fácil, né? Porque é confortável para mim. Não é falar de responsabilidade do outro, que o outro precisa me enxergar, que o outro precisa entender o meu momento, precisa sim. Mas que a gente aprenda com a autorresponsabilidade que eu preciso enxergar o outro também, saber que o outro pode estar vulnerável também, né? Pode estar precisando de ajuda, saber que o outro pode estar perdido também, tanto quanto a gente no casamento, o nosso marido pode estar, ele não se expressa da mesma maneira que a gente, né? Eles se expressam de maneiras diferentes, mas ele está. E é importante eu ter a consciência de querer conversar, investigar e assumir também a responsabilidade de o casamento não estar bem. Porque a gente sempre fala, a gente se isenta, né? Não só falando que a culpa é porque ele não é minha alma gêmea, mas a gente geralmente tenta fugir um pouco da responsabilidade. Ah, não deu certo porque ele fez isso, ou não tá dando certo porque ele não me escuta, porque ele não brinca com as crianças, porque ele. Mas todo relacionamento é feito de duas pessoas. E para ter chegado Sim. ao estágio que chegou, cada um tem a sua parcela de culpa. Então a gente precisa aprender a olhar com responsabilidade qual é a nossa parcela de culpa para o relacionamento aí. Quando eu falo culpa, não é que fez algo errado, que não está fazendo a coisa certa, né? Ou não está funcionando. Sim. Porque na maioria das vezes não é erro. É questão de não ter ajustado ainda a atitude certa, o valor certo, e a gente precisa dar um passo para trás e precisa tentar de novo. Não deu certo, vamos ver o que vai melhorar agora, o que vai dar certo agora. E é isso. E é E não interessante essa existe questão alma gêmea. da autorresponsabilidade, é você entender que se você está na situação que você está, é porque você colaborou para estar nessa situação. E só depende única e exclusivamente de você para sair dessa situação. Exato. E a autorresponsabilidade é isso, é você reconhecer que só depende de você, não depende do outro, só depende de você. A Dani está dizendo assim, eu não consigo deixar de fazer trabalho de casa para cuidar de mim, mesmo que acordar cedo e não dá. Eu volto dele, deixar ele na escola e termino de fazer, né? Deixa o filho mal. Como fazer nessa situação, Ellen? Então, a Dani é bem assim, bem íntima aqui. A rotina da Dani, ela é bem pesada mesmo por conta do filho especial que ela tem. Então, acaba sendo um fator complicado. Você vê que as realidades são diferentes. Mas a questão toda da Dani, você sabe que a Dani está um passo à frente? Ela consegue enxergar todas as dificuldades que ela tem. Não é, Dani? Ela consegue, só que, na verdade, a rotina dela, ela não é uma rotina fixa. Cada espaço de tempo muda. Então, é necessário um acompanhamento bem de perto, né, Dani? E muita força, resiliência para você entender qual é o melhor momento para fazer as mudanças e tudo mais. Mas também é a questão de entender que você precisa, uma hora ou outra, separar um tempo para você. Deixar o seu marido também cuidar do seu filho, porque não vai cuidar igual, não vai fazer igual, mas o amor é tanto quanto, e vai fazer do jeitinho dele e vai dar certo. Aí você consegue respirar um bocadinho, se cuidar ou fazer alguma outra coisa. É só pensar no que é prioridade, né, Ellen? E pense bem, Dani, se você está bem, né? Se você viu a live da Lilian Carnaúba, ela fala muito sobre isso. Se a mulher está bem, né, consigo mesma, com a sua autoestima, ela vai estar bem e energizada para poder administrar essa família, né? Então, primeiro você tem que cuidar de você, porque por trás de você tem a família inteira que depende de você. Então, se olhar com essa visão, né, que você até colocou lá nos seus stories, nessa visão que por trás de você existe uma família. Então, você precisa estar bem emocionalmente. E para você estar bem emocionalmente, você tem que primeiramente se priorizar.
se colocar em primeiro lugar, cuidando de você, fazendo aquilo que você gosta, né? É sim, e entender que o equilíbrio é um equilíbrio dinâmico. Hoje, sua prioridade pode ser uma. Amanhã você precisa ter essa autoconsciência de que pode ser outra. E aí a gente vai se equilibrando, mesmo mexendo para lá e para cá, dando um passo para lá, e a gente acha o equilíbrio. Eu sempre falo isso. Quem está comigo, sempre, a gente precisa ter essa autoconsciência, de entender que o equilíbrio emocional, o equilíbrio financeiro, de tudo, é fazer ajustes lá e cá. Prioridades, eles mudam. E tá tudo bem. Tá tudo certo, cada um com a sua, vai se adaptar do seu jeito. Exato. Ellen, você quer fazer as considerações finais para a gente encerrar? Eu não sei se o Instagram, porque já vai dar 1 hora de live, eu não sei se o Instagram vai expulsar a gente. Gente, a gente fala muito. A gente precisa de um encontro ao vivo, porque a gente fala muito. Já vai dar 1 hora de live, falta 10 minutos para as 4, né? Para as 4. Então, vamos lá. Eu vou falar, então, tipo assim, de tudo. O que eu acho mais importante, de tudo que a gente falou. Diminua suas expectativas em relação ao outro. Né? Entenda que ele não vai completar, ele não é a parte que te falta. A parte que te falta está em você. Tá? O que a gente precisa é se ajustar. Não são pessoas opostas ou complementares que dão certo. São as pessoas dispostas. Casamento com pessoas dispostas tendem a ter sucesso, felicidade. Certo? Certo, Ellen. E para encerrar, eu só quero lembrar vocês que coloquei na bio um link para o grupo VIP Família que eu quero ter. É um grupo fechado no WhatsApp, não tem envio de mensagem, é só um grupo para a gente poder, para você que deseja receber informações antecipadas sobre o programa Família que eu quero ter, que eu vou entregar agora no sábado. As inscrições oficiais serão abertas na segunda-feira, mas no sábado agora eu vou entregar informações antecipadas só para quem estiver nesse grupo. Por que eu estou fazendo isso, Ellen? Porque tenho lista de transmissão, tenho os seguidores aqui no Instagram, né? Tem vocês que estão me acompanhando aqui na live, que tempinho para estar aqui. Então, você vai se beneficiar com essas informações antes dos outros. E por que eu fiz isso? Porque nesse pré-lançamento, abrindo somente 5 vagas para o programa. Posso abrir mais que 5 vagas, porque aqui é muito difícil administrar um grupo, né? Um programa com 10 mamães, né? Eu acho que o foco maior, com um número bem pequeno, o trabalho vai ter muito mais resultado. Então, fique ligadinho, entra no grupo, clica no link da bio, é o primeiro botão, Grupo VIP, Família que eu quero ter, para que você possa se beneficiar aí dessas informações. Tá bom? Ellen, obrigada pela sua presença aqui. Foi muito bom e eu espero um dia que a gente possa se encontrar pessoalmente para a gente dar um abraço bem apertado. Vamos combinar, temos que marcar. Fica com Deus, viu, Ellen? Um beijo. Beijão, beijo, gente. Tchau, tchau. Segue a Ellen lá no Instagram dela, @EllenPazCoach, né? Não, só Ellen Paz. Só Ellen Paz. Isso. Segue a Ellen porque tem muito conteúdo bacana lá sobre relacionamento. Fiquem com Deus, gente. Um beijo. Até amanhã com a live sobre inteligência emocional com a Débora Moraes. Às 15 horas a gente tem encontro marcado aqui. Tchau, tchau. Tchau.